Então foi conduzido Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E enquanto comiam, Jesus partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo. E lhes entregou o cálice, dizendo: Tomai todos e bebei, porque isto é meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E eles o crucificaram e repartiram suas vestes, lançando a sorte, para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo profeta. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E cerca da hora nona bradou Jesus em alta voz, dizendo: meu Deus, por que tu me abandonaste? Jesus, novamente bradando em alta voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as rochas, e os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da sua ressurreição, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. No fim do sábado, quando se despontava o primeiro dia da semana, foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, pois um anjo do Senhor descera do céu, removera a pedra da porta e sentou-se sobre ela. Ele disse às mulheres: Não temas, pois sei que buscas a Jesus, que foi crucificado, e ele não está aqui, porque está ressuscitado. Então os discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado, e quando o viram, o adoraram. E Jesus lhes falou: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu os tenho mandado. E eis que eu estou convosco sempre, e até o fim do mundo. Amém. Novamente estamos em Quaresma, talvez um dos eventos do calendário cristão mais importantes do Brasil. O período em que marca 40 dias do Carnaval até a Páscoa, começando na quarta-feira de cinzas até o domingo de Páscoa, simbolizando o período em que Jesus jejuou no deserto, retornou no domingo de Ramos, celebrou a Santa Ceia e, sabendo que seria sacrificado, entregou-se ao seu destino final, para que o sangue do Cordeiro de Deus pudesse, enfim, cumprir o que foi profetizado nas Escrituras judaicas. A Quaresma é um período muito sombrio do folclore brasileiro, simbolizando não só o sacrifício de Jesus, mas acredita-se que simboliza também 40 dias em que Deus esteve ausente do mundo. Dessa forma, facilitando a passagem dos seres das sombras para o nosso mundo, culminando no Tríduo Pascual, que são os 3 dias entre a crucificação, o luto e a ressurreição de Jesus. Período em que o véu entre o mundo astral e o mundo dos vivos é mais fino, permitindo a passagem de criaturas sobrenaturais ao nosso plano. Nesse vídeo, eu selecionei 3 lendas de Quaresma para explorarmos, ainda que brevemente. Então pegue a sua bebida quente, um cobertor, apague as luzes e, sentados ao redor de uma fogueira imaginária, vamos falar sobre o fantástico e assombroso folclore brasileiro. O lobisomem e o vira-bicho. O nome precede a fera. Lobisomem, como todos conhecemos, é um híbrido de um lobo com homem. Muitas vezes ele é descrito como o corpo de um homem com a cabeça e pernas de lobo,
A sua maldição pode ter diversas origens, sendo a mais conhecida no Brasil a lenda de que quando um casal tem 7 filhas mulheres e então nasce um 8º filho, homem, o infante é amaldiçoado a se transformar num lobisomem. Outras versões apontam para a sucessão de 7 filhos homens, sendo o último filho amaldiçoado a virar lobisomem. Ele manifesta sua forma bestial aos 13 anos de idade, quando ele é compelido pela sua maldição a realizar o seu primeiro ritual de transformação. Ele então conduz o ritual de encontrar uma encruzilhada onde haja espojo de animais, ou seja, um lugar onde animais tenham rolado, geralmente cachorros e, em raras ocasiões, lobos-guarás. O encantado então tira suas próprias roupas, as amarra em 7 nós e as esconde em algum lugar próximo à encruzilhada. Algumas lendas até sugerem que ele urina sobre as roupas e as transforma em pedra. Ele então rola sobre o espojo do animal que passou ali e se transforma no lobisomem. Porém, se outros animais tiverem se espojado ali, ele pode acabar se tornando outro bicho, o chamado vira-bicho. Por exemplo, se um porco se espojou ali, ele se transforma no porcão, que é um híbrido de porco com homem, que também é conhecido como vira-porco. E em casos excepcionais, se vários animais tiverem se espojado por ali, ele pode acabar se tornando um vira-bicho híbrido e hediondo de diversos animais diferentes. Após a sua transformação, começa a sua jornada noturna, onde uma fúria animalesca toma conta do encantado e o força a percorrer 7 encruzilhadas, 7 pátios de igrejas e 7 vilas, e às vezes até 7 cemitérios. Nas versões mais inocentes da lenda, ele sente fome de titica de galinha e fralda suja de bebês, mas nas versões mais sombrias, ele é devorador de criaturas vivas e devora as galinhas e os bebês. E em períodos em que está ainda mais enfurecido, tal como a quaresma, seu poder bestial é amplificado e ele é capaz de devorar homens adultos. Para derrotar o lobisomem ou vira-bicho brasileiro, é necessário causar uma ferida nele que o faça sangrar. Isso o fará fugir para proteger a sua identidade enquanto reverte a sua transformação. No dia seguinte, se você encontrar um homem com uma ferida no mesmo lugar onde o lobisomem foi ferido, ele provavelmente é o lobisomem que você enfrentou na noite anterior. Alternativamente, se você não é o tipo guerreiro e prefere um caminho mais místico, outra forma de anular a transformação, ou até mesmo quebrar a maldição, é encontrar as roupas do lobisomem e desatar os 7 nós, ou, se ela estiver transformada em pedra, deve-se destruir a pedra com um martelo ou picareta. Em ambos os casos, a transformação será imediatamente desfeita e, com sorte, até a maldição poderá ser quebrada. Agora, analisando a simbologia do lobisomem, é importante reparar que ele se transforma pela primeira vez em lobisomem aos 13 anos, que é costumeiramente a idade em que os homens entram na puberdade e deixam de ser crianças para entrar na adolescência, onde os seus corpos passam por mudanças drásticas e a sua personalidade começa a mudar. Essas mudanças podem trazer consigo a agressividade de um jovem homem cheio de hormônios e em constante mudança física. A imagem do lobisomem agressor ou devorador de pessoas também é uma forte figura de linguagem de justificativa para atitudes moralmente reprováveis tomadas por homens que se pensa serem de boa índole, atribuindo às suas atitudes hediondas uma culpa sobrenatural, numa tentativa de retirar a culpa daquele que todos pensavam ser um bom homem. De qualquer forma, o lobisomem é um dos meus seres encantados favoritos dentro do nosso folclore, inclusive do folclore europeu, mas este merece um vídeo só dele. Também temos no nosso folclore o capilobo, que é o adjacente ao lobisomem, mas também merece o seu próprio espaço. Esse também vai ficar para uma próxima. A moça que dançou com o diabo. A Sexta-feira Santa é o dia em que Jesus fez o sacrifício definitivo para purificar os pecados da humanidade e, portanto, na tradição cristã, este também é um dia de caridade e sacrifício para os fiéis, no qual não se deve ser indulgente nem se dar luxos, especialmente comer carne vermelha e festejar. E é a partir desta premissa que essa história toma forma. Em São Carlos, interior de São Paulo, a lenda conta a história de uma moça, filha de uma família rica, que decidiu fazer uma festa em plena Sexta-feira Santa. Seus pais desaconselharam fortemente essa festa, mas mesmo assim, a rebelde moça prosseguiu com a organização do evento em sua própria casa. Surpreendentemente, a festa foi um sucesso com a vizinhança, sendo atendida por muitos convidados, e entre os que receberam o convite, surgiu um penetra.
Um homem bonito, vestido com uma cartola e roupas pretas, calçado com um sapato tão pequeno que seus pés ficavam escondidos sob a barra de sua calça, quase como um pé de cabra ou de bode. Esse homem era tão charmoso que encantou a jovem anfitriã, e os dois se juntaram no salão, dançando a noite toda até o galo cantar anunciando o amanhecer do sábado de Aleluia. Já no fim da madrugada e no irromper do dia, a festa rumava para o seu encerramento. Neste momento, o charmoso Penetra sorriu num esgar tenebroso e, ao tirar a sua cartola para se despedir da moça, revelou por entre os cabelos um par de chifres. Todos ficaram horrorizados e torceram seus narizes quando, numa cortina de fumaça que carregava um pungente cheiro de enxofre, o homem desapareceu. Quando a fumaça se dispersou, os convivas puderam enxergar o salão novamente. Olhos se arregalaram e gritos de horror foram proferidos, quando todos perceberam que a jovem e rebelde anfitriã jazia no chão do salão. Seu corpo estava estirado e sem vida. Outra versão da história diz que a moça teve sua mente transportada para uma dimensão em que só ela e o diabo Penetra continuavam dançando animados, enquanto os convidados o cercavam e observavam a dança com seriedade mórbida. E nesse cenário, os dois dançavam para sempre no inferno, enquanto seu corpo físico jazia morto. Já uma terceira versão diz que a moça, ao perceber que dançou a noite toda com o próprio diabo, enlouqueceu completamente e viveu o resto de sua vida assombrada pelo baile que ela organizou na Sexta-feira Santa e que, no deboche à santidade do feriado, o próprio diabo atendeu à festa. A Procissão das Almas. Uma lenda popular conta a história de uma senhora que tinha o costume de ficar olhando a vida dos outros pela janela de sua casa. E durante a quaresma, um dia ela espia pela janela e vê uma estranha procissão na noite de Sexta-feira Santa. E dessa procissão, uma criança a viu e se aproximou dela, entregando uma vela em sua mão. A senhora recebe a vela, guarda no altar que ela tinha com imagens de santo em sua casa e vai se deitar. No dia seguinte, essa vela se transformou num fêmur humano, simbolizando uma lição de que essa senhora pare de ficar na janela de sua casa cuidando da vida alheia. Mas nós estamos aqui pela versão mais sombria das lendas. Uma versão diz que, durante a quaresma, todos os fiéis devem fechar as portas e janelas ao pôr do sol. Não se pode sair à rua e deve-se abster dos prazeres mundanos e permanecer em jejum dentro de casa, rezando. E durante essas noites de quaresma, pode-se ouvir uma melancólica procissão passando pela rua, mas é proibido sair às portas ou janelas para observar a procissão. Quem desobedece essa regra e vai assistir, se depara com a procissão das almas, que é uma longa fila de almas penadas dos mortos caminhando pelas ruas em penitência, cada uma com uma vela nas mãos, algumas, porém, carregam cruzes. Se a pessoa for notada por uma dessas almas, esta vai até a pessoa e entrega uma vela em suas mãos. A parafina da vela então se transforma num seco osso humano, marcando a pessoa. Essa marca significa que até a próxima quaresma a pessoa falecerá e se juntará à procissão das almas no ano seguinte. Uma versão dessa lenda diz que a morte é inevitável, enquanto outras sugerem que há uma escapatória. O método para se livrar dessa marca de morte é, no ano seguinte, tornar a observar a procissão, mas dessa vez segurando um bebê no colo. Em resposta a esse truque, a alma que entregou a vela que se tornou um osso, ao invés de levar a pessoa marcada para a procissão, vai tomar o osso de volta, que voltará à forma de vela. Mas antes de partir, a alma advertirá o desobediente que vai poupá-lo desta vez porque naquela casa há uma criança a ser criada e eles respeitam a vida nova. Mas se essa pessoa tornar a desobedecer, não tem choro nem vela. Ela vai se juntar à procissão, quer queira, quer não. Senhor, confessai seu nome ao ver-se aos preçais a voz. Na lenda Procissão das Almas, também existe a Cantoria das Almas, que é a tradição de cantar para as almas na quaresma e no dia dos finados. Grupos de fiéis cantam e rezam nas madrugadas, pedindo alívio e descanso eterno das almas do purgatório, que transitam pelo nosso mundo quando o véu da realidade está mais fino.
Esses grupos passam pelas ruas, visitando casas em número ímpar. A cantoria mistura reza e canto, geralmente sem instrumentos, mas podendo ser acompanhada por violas, com letras que clamam por misericórdia divina, citando almas santas e orações como Pai Nosso e Ave Maria. Em algumas cidades do interior, a cantoria pode ser finalizada no cemitério local do município. Essa tradição completa carrega um forte simbolismo com os últimos momentos de Cristo, onde o véu da realidade e as rochas se partiram ao meio, abrindo caminho para a etérea cidade de Nova Jerusalém, momento no qual os mortos se levantaram de seus sepulcros e marcharam em procissão ao reino prometido. O folclore brasileiro pode ser fantástico, caprichoso e divertido, como nas histórias de Monteiro Lobato e nos registros de Câmara Cascudo. Mas nas canções e histórias que correm entre os brasileiros, a tradição oral da nossa mitologia, nossas lendas e nos contos e relatos que se ouvem à beira de fogueiras, as histórias são explicações para fenômenos aterrorizantes ou importantes lições para a observação dos valores morais e religiosos tão enraizados em nossa cultura. O nosso folclore ensina, mas também semeia nosso imaginário com imagens de medo e perigos no escuro. Mas o quão gostoso é sentir aquele medinho de uma boa história de horror, não é verdade? Obrigado por assistirem esse vídeo. Um grande abraço a todos e até mais.